Obrigado. Muito boa tarde, Sr. Ministro, Srs. Deputados. Eu não consigo felicitar da mesma forma como os outros deputados felicitaram as senhoras, mas eu gostaria, se também os senhores me permitirem, de eu pedir desculpa a todas as senhoras pelos males que nós temos feito. Porque nós cometemos erros, portanto, temos que pedir desculpas. Ora, eu vim cá porque me preocupam duas questões. Porque geralmente os governos têm dito que devem priorizar, portanto, que vão priorizar, portanto, a formação interna. Isto é normal, até que deve ser formação interna, deve-se priorizar, porque quando nós falamos de mestrado e doutoramento, portanto, há toda a capacidade de investigar e dar não só conselhos ao governo, como às direções. E, portanto, eu espero que esse governo, portanto, venha materializar o que muitos têm dito e que não têm cumprido. Um outro aspecto que eu queria frisar é o problema do roubo. Apesar de nós terem estado a aprender, eu digo que nem basta aprender, porque há muitos que estão lá na cadeia central, pelo menos têm pequeno almoço e jantar. Os nossos agricultores não têm 3 refeições diárias. E há necessidade de respeitar, portanto, o trabalho do agricultor. E, portanto, espero que haja uma atenção muito grande em relação a isso, porque a questão do roubo é uma questão muito séria. São poucas pessoas que não foram vítimas e a situação está a piorar de dia para dia. É isto que eu queria somente falar e muito obrigado. Característica contribuir para que a trégua seja uma constante no nosso país. Tivemos os conflitos que tivemos, a crise política forjada nos finais do ano passado, que levou com que os nossos colegas do ADI abandonassem o Parlamento, as responsabilidades eles assumem, mas desde aquela altura a esta parte, elegeram de facto as mentiras como elementos de prática política, elegeram alguns alvos, eventualmente tentando abatê-los politicamente. Eu sou um cidadão que todos conhecem nesta República e me considero um cidadão de bem, filho de boa gente. Daí que, mesmo quando pela primeira vez tive ações judiciais nos tribunais, ficou provado que foram forjadas. Daí que não me molesta nem me preocupa muito as mentiras do ADI. Mas, relativamente a algumas questões que foram colocadas, para dizer que me surpreendeu, estando ausente do país, numa missão, as declarações do Sr. Diogo, um amigo de infância, colega de carteira, que na véspera do meu embarque estivemos juntos no meu gabinete, onde ele reivindicava a sua qualidade de deputado e vice-presidente da Assembleia Nacional. E foi por causa dessa reivindicação que eu, ausentado no país, deixei como meu substituto. Reivindicava, diziam que não compreendia a minha atitude de ter suspenso alguns egressos. Eu disse, não, suspendi porque o senhor não está a exercer, de facto,
a sua função de deputado à plenitude e muito menos por não estar a exercer as suas funções de vice-presidente. Eu sou vice-presidente. E falamos durante quase 1h30. Na ocasião, vou-vos fazer uma confidência, deixa de ser confidência. Convidei para o meu gabinete para iniciarmos uma conversa com 2 cidadãos responsáveis para ver se nós pudéssemos trazer de volta os nossos colegas do ADI para o Parlamento. Na ocasião, o Sr. Deputado Diogo disse-me: considera útil as demarches do Presidente, mas não podia, como é compreensiva, assumir nenhuma posição e que levaria a mensagem aos seus colegas. Surpreendentemente fez as declarações que fez. Ora, relativamente à questão de tomada de posse, ostensivamente, se dizem que não me reconhecem, eu sou o Presidente da Assembleia, ilegal como eles dizem, dirigem a minha carta para que eu dê posse aos deputados que não me conhecem. Incongruência. Incongruência. E desta feita, nem por uma decisão pessoal, fiz recurso à comissão responsável pelo assunto, que é a primeira comissão, emiti um parecer, concordei com o parecer, mandei dar conhecimento ao grupo parlamentar ADI e mandei publicar no Diário da Assembleia. Uma outra questão que é importante ressaltar. Vi também um conflito no jornal, que dizem explicar sem complicar, a questão da viagem do Presidente, fazendo gastar no erário público cerca de 500 e tal milhões de dólares. Sobre essa matéria, nem quero comentar, porque há canais próprios. Eu disse que eu sou filho de boa gente e não recebo um lado para entregar o outro lado. E estes senhores, nomeadamente o senhor secretário-geral do ADI, que assumiu publicamente essa responsabilidade, terá que responder. E eu desafio-lhe a fazer prova daquilo que ele disse. Sobretudo, de ter consequências e assumir as consequências dessas falsidades avançadas. Portanto, pessoalmente estou tranquilo e quero enviar esse sinal também de tranquilidade aos meus pais, quer do MSTP, quer do PSD, quer do MDFM, aos meus familiares, porque de vez em quando ficam penumbras, ficam dúvidas. Eu viajei, meus senhores, com 1.230 euros, apenas do Estado de São Paulo. 1.230 euros. Não 11 milhões, nem 50 e tal bilhões de dólares, como dizem os senhores deputados. Esse esclarecimento não queria fazer, mas já que a ocasião se me permitiu, vou fazer. Fiquem tranquilos, meus senhores. Eu representar-vos-ei da melhor forma. Eu acho que estive muito bem na Coreia, representei condignamente o país, e só isso que eu posso dizer por enquanto. Obrigado, senhores deputados, senhores deputados. Não sei se o senhor Primeiro-Ministro tem considerações a ser feitas, já que não temos mais inscritos, está ali a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, senhoras e senhores deputados, eu segui atentamente as intervenções da senhora deputada Edith Salvaterra Pinto, da senhora deputada Ana Viegas, da senhora deputada Filomena Monteiro, do senhor deputado Pires Neto, do senhor deputado José Viegas e do senhor deputado Pires Neto, António Ramos. Como tiveram a ocasião de ver, essa questão da droga em São Tomé e Príncipe é uma questão extremamente grave. É grave e o último Conselho de Ministros debruçou-se sobre essa questão e esteve na base, portanto, de um comunicado que nós emitimos, e este porque, na minha intervenção, nós fazemos alusão a essa questão. Como nova forma de criminalidade que começa a tomar proporções alarmantes e que deve inquietar todo o cidadão. Portanto, em boa hora, a senhora deputada
Edith Salvaterra Pinto colocou essa questão aqui no hemiciclo e o Governo aproveitaria a oportunidade para dizer que, efetivamente, é hoje uma questão muito preocupante. Nós começamos a assistir, sobretudo na camada juvenil, um consumo de droga com, digamos, alguma preocupação na medida em que tem havido assaltos em determinadas zonas, em determinados corredores. Alguém falava do Náutico, acho que era a senhora deputada Edith Pinto. Nós temos essas informações. O senhor Ministro da Defesa e Ordem Interna apresentou um quadro que é preocupante, o que levou o Governo a tomar algumas medidas para poder lidar com esse fenómeno que começa em certas zonas a ganhar proporções inquietantes. Nós temos a zona de Locumi, onde as pessoas consomem substâncias psicotrópicas de forma aberta. Hoje, nessa zona de caminho de Bairro Verde, tem havido alguns assaltos e as pessoas às vezes deitam-se na estrada fingindo, portanto, mal-estar para que os carros parem e então assaltam os carros. No Náutico também tem acontecido, para além de toda atividade indecente, ilícita, tem havido nessa zona assaltos e consumo de droga. Evidentemente que nós não podemos deixar alastrar essa situação, temos que lidar com ela com os olhos de ver, para que efetivamente não se transforme num flagelo para a nossa sociedade, sobretudo quando sabemos efetivamente de outras paragens o que é que isso representa. E dizia o senhor deputado Ramos que há muito roubo. Eu já tinha falado dessa questão. Há um aumento vertiginoso do crime de furto, às vezes com violência, e em detrimento das pessoas que trabalham e que encontram, portanto, que fazem do trabalho o seu modo normal de vida e que não podem de maneira nenhuma ficarem indefesas. Por isso, sem proteção do Estado relativamente aos seus bens e a sua própria segurança pessoal. Portanto, o Governo tomou boa nota e está extremamente preocupado com esta situação que nós temos que resolver. Doutora Ângela Viegas, outra atitude não poderia ser a nossa senão de acolher favoravelmente as observações que fez a senhora deputada, como uma pessoa conhecida pelo seu rigor na gestão da coisa pública e a forma como, enquanto Ministra de Plano e Finanças no governo do Dr. Rafael Branco, se bateu para que determinadas normas se fossem aplicadas, e nós registramos com apreço aquilo que disse e tentaremos seguir nessa linha que frisou. Os bons exemplos devem ser seguidos. E quem nos dera se as outras pessoas que andavam aqui a pavonear tivessem seguido o seu exemplo, se calhar a nação não teria as dívidas que tem hoje. E é verdade. E eu digo que a questão preocupa-me. Eu lancei um sinal de alerta, porque depois de ser feito o Estado da Nação, chegou ao meu gabinete uma dívida no valor de 1.600.000 euros proveniente da encomenda de materiais hospitalares, que não sei exatamente como é que isso foi feito, mas é verdade que ameaçam-nos, se nós não pagarmos, levar-nos ao tribunal. Nós estaremos aqui o rol das dívidas internas.
E há várias. Eu dizia, e não, por isso é que dá-me uma tristeza, nem sequer. Uma tristeza porque se as pessoas tivessem a noção da gravidade daquilo que esse país tem como dívida, não estariam a dizer disparates, não estariam a destabilizar, estariam a contribuir para que nós debelássemos essa situação. Deve-se muito, o Estado deve muito. Deve muita gente. E cada um fez sua dívida à toa. E daí que tem graça que eu não sou economista, tenho essa missão e tenho que me curar da coisa económica para não dizer muitos disparates. E, portanto, eu tenho procurado ver, e essa questão que levantou relativamente aos títulos da dívida pública, os títulos, portanto, os títulos de tesouro, eu vi em termos de comparado, legislação comparada, melhor dizendo, a essência dessa questão, por exemplo, na economia moçambicana, bem sucedida, não é? Portanto, porque a dívida interna, se ela for, se nós soubermos tratá-la mediante os títulos de tesouro, tem efetivamente uma carga muito menor relativamente com relação à dívida externa. Portanto, uma dívida interna tem um impacto, portanto, tem um peso muito menor do que uma dívida externa, no sentido do financiamento da economia. Portanto, nós acolhemos, nós vamos continuar a fazer esforços no sentido de poder apoiar o Sr. Ministro do Plano e Finanças no que diz respeito ao rigor da execução orçamental. Eis porque nós propusemos que, efetivamente, se pudesse pôr em marcha todo o expediente necessário, ou pelo menos concluir, porque esse processo já está em marcha, devo dizer ao bom da verdade, que é exatamente as contas do Estado, que pode funcionar como um fator dissuasor da indisciplina financeira, na medida em que, sabendo que se tem que fazer apresentar as contas do Estado para que a Assembleia tome as contas do Estado, e normalmente essa conta funciona como há um relatório que é apresentado pelo Tribunal de Contas, no nosso caso, fazendo, portanto, o ponto da situação sobre a execução orçamental. Isso poderá ajudar-nos a ter um outro comportamento relativamente à disciplina orçamental. Portanto, essas notas foram bem tomadas e nós veremos o resultado. Se houver rigor, nós veremos o resultado. Sobre as despesas, eu queria levantar aqui uma questão que tem a ver com orçamentos autónomos de alguns sectores. Por exemplo, se os seus deputados levantassem uma questão sobre a execução do orçamento dos tribunais, eu teria alguma dificuldade em dizer aos seus deputados como justificar, por exemplo, determinadas despesas, se há excesso de viagem deste ou daquele, nesse setor. Não, eu acho que para o bem da nação e de todos nós, sem beliscar a independência dos órgãos de soberania, sem pôr em causa os princípios sacrossantos que presidem, portanto, a relação, o funcionamento dos diferentes órgãos do poder, tínhamos que encontrar uma forma de saber como é que o dinheiro é gasto a nível dos tribunais. Só assim é que eu poderei ser responsabilizado pela não execução ou a má execução do orçamento do Estado. Agora, se eu não tenho qualquer controle em nome da independência desse órgão, se eu sou chamado a entregar um bolo que é gerido com um sistema, digamos, de DAF, o sistema próprio, eu terei muitas dificuldades, confesso, e creio que
senhores deputados compreenderem-me, essa questão tem que ser devidamente resolvida em sede própria para permitir a transparência e o mesmo rigor na execução orçamental e na gestão da coisa pública. Não há ninguém acima da lei, tenha a função que tiver. A lei é a mesma para toda a gente. Já que estou no uso da palavra, e porque essa questão foi muito badalada a nível do encontro que tive com os senhores servidores do sistema de saúde, na busca responsável da solução para a questão a nível da saúde, levantaram um problema insistentemente que eu deixaria a reflexão dos seus deputados sobre a questão da lei SAF e a sua aplicação ao Sistema Nacional de Saúde. E devo transmitir-vos que a preocupação reside no facto de hoje, com esta lei, os centros de saúde nos distritos, o centro de saúde de Água Grande e o centro policlínico ficarem privados do fundo que lhes era necessário para o seu normal funcionamento, ficando só com 30%, foi, portanto, como foi dito. E que muito obrigado, Sr. Presidente, interino. Eu dizia, portanto, Sr. Presidente, que, fazendo alusão à preocupação que encontrei a nível do setor da saúde, que o sector reclama a reposição de uma situação que vinha permitindo esse sector de funcionar normalmente. Refirma ao centro de saúde, ou melhor dizer, o centro proclínico de Água Grande, que hoje está também no centro de uma pequena polémica e que tem a ver com o acordo que o governo anterior assinou com as autoridades de Taipei para transformar o centro policlínico de Água Grande num centro de referência em parceria com a Universidade de Medicina de Taipei. E então foi nessa altura que alguns técnicos de saúde, alguns médicos, alguns especialistas disseram que outrora, dispondo de algum fundo, os serviços conseguiriam aprovisionar-se em medicamentos e, sobretudo, relativamente ao centro policlínico de Água Grande, a coisa funcionava tão bem que isso servia para descongestionar áreas de Menezes e os outros centros hospitalares distritais. E que, com a aplicação, a extensão da lei SAF aos serviços de saúde, os centros deixaram de ter a capacidade de adquirir medicamentos, de adquirir consumíveis, de adquirir aquilo que era necessário ao seu funcionamento, e é uma das razões que levou à queda da prestação dos serviços a esse nível. Portanto, é uma questão que eu deixo, portanto, para a reflexão, mas o governo está preocupado porque eles dizem que não há capacidade, o dinheiro é fungível, né? Como sabe, portanto, toda a receita que é feita, que é produzida, entra no cofre do Estado e eles só têm 30%, e 30% é manifestamente insuficiente para a autossustentação desses centros de saúde, o que tem agravado a situação de atendimento das pessoas a nível de saúde. Portanto, e essa preocupação, eu quero dizer aos senhores deputados que também não esperei a questão da greve para tomar conhecimento dela. Isso foi na busca incessante que nós temos estado a fazer para resolver o problema de atendimento. Bom, senhores deputados, eu deixaria, portanto, a palavra aos senhores membros do governo sobre a questão da educação que evocou a senhora deputada Edith Salvaterra Pinto, a questão do emprego, a questão
provavelmente os senhores deputados, a questão dos buracos na estrada, qual é a situação, o que é que se tem feito. Nós falamos, portanto, eu dei uma entrevista ontem a falar sobre isso, mas os seus ministros estarão aqui para poder responder às vossas questões. E também o Sr. Ministro da Defesa para a questão da programação militar, que foi levantada pelo Sr. Deputado Zé Viegas. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, senhoras e senhores deputados, caros colegas do Governo, aproveito também o ensejo para juntar a minha voz àqueles que me antecederam e desejar um agradável dia 8 de março a todas as nossas mães, mulheres, filhas, pronto. Enfim. Indo às questões que foram aqui levantadas, começaria por agradecer estes subsídios, são de extrema valência e valia, portanto, que vêm, de certo modo, legitimar algumas ações que, ao nível do Governo, especificamente em matéria das finanças públicas, serão implementadas. A disciplina financeira é um elemento-chave, na opinião do Governo, para que efetivamente possamos encontrar mecanismos claros que nos permitam trilhar da melhor forma possível o caminho do desenvolvimento que se pretende sustentável. Nós estamos claramente num cenário de restrição orçamental, portanto, os recursos financeiros são escassos, a nossa capacidade de geração e criação de receitas internas é do conhecimento de todos, precisamos coordenar da melhor forma possível e lançar lá onde for necessário ações concretas que nos possam fazer mudar o cenário atual e sabermos exatamente qual é a nossa efetiva capacidade de geração e criação de receitas internas. E já temos algumas opções de como equacionar, pelo menos materializar essas aspirações, essas tarefas. E começaríamos por um elemento que é determinante, as DAFs. No Estado da Nação havia aqui feito referência às DAFs, são as direções administrativas e financeiras afetas aos ministérios, que no âmbito da reforma que está em curso, a reforma está sendo implementada de uma forma gradual, existem algumas ações que precisam ser coordenadas, mas importa aqui que haja responsabilização. Cito 2 exemplos. O Decreto-Lei 8/2009 sobre a licitação e contratações públicas é um instrumento que, pela análise recaída aos relatórios de inspeção conduzida a algumas DAFs, verifica-se claramente que há uma falta de apropriação por parte das DAFs. Este instrumento, por si só, constitui uma forma para levar a cabo alguns cenários de engajamentos que não sejam do conhecimento ministerial e do Tesouro. Isso, naturalmente, terá o seu impacto ao nível da dívida interna e, consequentemente, implica a própria descredibilização do Estado. Relativamente ao subsídio aqui levantado pela senhora deputada Ângela Viegas, sobre a conversão parcial da nossa dívida externa, dívida interna, é um instrumento que estamos, ao nível do Governo, plenamente de acordo, mas um elemento que é importante. Nós precisamos levá-lo de uma forma muito objetiva, sob pena de falharmos. E sem essa organização interna, sem esta coordenação que deve existir, sem a responsabilização dos detentores de cargos públicos, não conseguiremos ter sucesso nessa matéria. Mas nós já estamos a encontrar formas de tentar levar a cabo esta ação. A Lei SAF, a Lei 3/2007,
fala da autonomia administrativa e financeira das instituições, organismos públicos. Acredito também que tenha havido alguma má interpretação da própria legislação, porque a autonomia não pressupõe criação de ilhas. A autonomia pressupõe, sim, um respeito, mas alguma delegação de competências, mas, naturalmente, que deve ser levada a cabo em estreita sintonia com o organismo central e em total obediência dos dispositivos legais que norteiam, portanto, o funcionamento desses mesmos organismos. Isto para tentar aqui responder à questão dos gastos de alguns organismos públicos. Dizer que, no âmbito destes mesmos organismos, há um exercício que vai ser levado a cabo brevemente, que é vermos, portanto, procedemos uma análise muito incisiva sobre os relatórios das auditorias levados a cabo. Em algum desses organismos existe a figura do fiscal único, noutros existem a figura do Conselho de Auditoria, e que, a partir daí, começarmos a exigir responsabilidades. Estou plenamente de acordo que a contenção de despesas correntes, como sabe, nós temos um engajamento em matéria de déficit primário. Enquanto não houver um aumento significativo em matéria de receitas internas, não estaremos em condições de levar a cabo algumas ações. Isso pressupõe um esforço de todos. E nessa matéria, estamos a levar a cabo um exercício que consiste num levantamento da situação salarial, que isso também devo dizer aqui que existem disparidades. Precisamos conhecer naturalmente que existem especificidades sectoriais, vamos analisar e, a partir daí, chegarmos a uma conclusão que possa efetivamente minimizar alguns aspectos. Mas é fundamental, a palavra de ordem é contenção, e temos mesmo que exigir esse esforço de todos. É isso o que posso dizer por enquanto. Ainda no âmbito da dívida pública, recentemente foi, portanto, aprovada a Lei 4 da Dívida Pública, Lei 1/2013. Existe um conjunto de regulamentos que precisam ser levados a cabo e algumas ações já estão em curso sobre isso, nomeadamente a criação de um comitê para o estabelecimento de cenário fiscal de médio prazo, de forma que nós possamos articular da melhor forma o diagnóstico que nós fazemos da dívida, os mecanismos para o aumento e diminuição da dívida de acordo com aquelas que são as prioridades, portanto, do Governo. Importa também aqui, para concluir, dizer que no âmbito do acordo recentemente assinado com o Banco Africano de Desenvolvimento, que é o projeto de apoio à gestão econômica e financeira, um conjunto de ações estão previstas, ações essas de caráter transversal, que venham precisamente apoiar o Governo no âmbito da consolidação das finanças públicas. É preciso haver uma capacitação, vamos exigir responsabilidade das pessoas, mas vamos levar a cabo um conjunto de ações de formação que, no nosso entender, venham contribuir para o incremento dos atuais níveis de conhecimento e de apropriação das ferramentas vigentes em matéria de finanças públicas. Muito obrigado, é isso que posso dizer por enquanto. Muito obrigado, Sr. Ministro das Finanças. Muito obrigado, Sr. Presidente. Aproveito para cumprimentar os senhores deputados e desejar também muitas felicidades às senhoras deputadas, senhoras membros do Governo e todas as senhoras, todas as mulheres de Santo Tomé e Príncipe. Feliz Dia Internacional das Mulheres. Senhor Presidente, Senhor Primeiro-Ministro, eu começaria por fazer referência à intervenção do Senhor Deputado Rafael Branco relativamente à questão que vigora na zona do desenvolvimento conjunto, mais especificamente na autoridade que gere a zona. É a nossa preocupação
a situação existente, tendo em conta algumas disparidades que foram constatadas relativamente quanto à proporção dos funcionários em números, dos santomenses e os dos nossos parceiros nigerianos. Nós temos as informações e sabemos que esta proporção não é a que deveria existir de acordo com o tratado existente entre São Tomé e Príncipe e o Estado nigeriano. E há todo um processo que está sendo, neste momento, a desenrolar, e eu gostaria de recordar do encontro que o nosso Presidente da República teve com o Presidente da República Federal da Nigéria recentemente na Guiné Equatorial, onde esses assuntos também foram abordados, e estamos a preparar documentações para proceder a uma reforma no modo de funcionamento da autoridade da zona conjunta. Portanto, era para responder ao deputado Dr. Rafael Branco. Relativamente aos nossos gestores, que nós também sabemos que já há algum tempo há uma intenção do governo, que já vinha do governo anterior, para proceder à substituição ou à renovação. Também é a nossa preocupação. Nós simplesmente estamos, neste momento, a cumprir algumas formalidades, tendo em conta que a gestão é conjunta, as etapas necessárias para que isso seja feito. Bem, o Sr. Primeiro-Ministro falou dos buracos na estrada. Realmente, nós ontem vimos uma pequena reportagem da INAI para dizer que o governo, desde que tomou posse, tem se preocupado bastante com essa questão dos buracos, que já vinha de algum tempo. Nós, primeiramente, queríamos atacar a questão da drenagem, tendo em conta que havia alguns focos na cidade muito preocupantes de acumulação de águas fluviais e não só, e tivemos a felicidade de resolver o problema aí ao lado do Canal 1, Rua Morta, e também à frente das artes dos ofícios. Eram etapas necessárias, porque não podíamos tapar os buracos com aquela situação de águas acumuladas. Mas para dizer que a questão da drenagem é muito mais profunda, porque a nossa cidade é antiga e a drenagem é concebida e não foi ela desenhada para o número de habitantes que hoje cá vive. E temos situações crônicas, particularmente onde existia água acumulada ao lado do Canal 1 e da padaria, e que passa pela frente da zona do Caixão e atravessa toda aquela rua até a Marginal. Outra zona também preocupante é ao lado do mercado, entre mercado e Tintas Sim, e há uma acumulação de água quase permanente à frente do mercado, ou à parte traseira do mercado, que a única forma de nós resolvermos isto é ensaiarmos uma nova forma de drenagem. Para dizer que os tubos, na altura, colocados, têm um tamanho por volta de 350 milímetros, e nós precisamos de pelo menos 800 para nós podermos solucionar essa questão. E é uma situação que nós vamos colocar aos seus deputados na altura da discussão em especialidade, porque, lamentavelmente, não está orçamentado, e tendo em conta a gravidade que nós constatamos, nós vamos propor durante a discussão na especialidade que esta questão seja considerada. Gostaria também de aproveitar este palco para levar à atenção dos senhores e senhoras deputados a situação
da Estrada Nacional número 3, que parte do Sinaleiro até Pousada Boa Vista. Temos um projeto em curso com um problema grave, porque não se concebeu a renovação das tubagens da IMAI. E nós estamos, neste momento, a avançar para praticamente uma estrada nova, uma reabilitação bastante profunda. Vamos colocar tapetes novos, deixando tubos velhos de mais de 30 anos enterrados. Assim sendo, nós estaríamos praticamente dentro de pouco tempo, menos de um ano, a rachar novamente as estradas para substituirmos aqueles tubos. É uma situação que não foi prevista naquele projeto, não está orçamentada, mas nós não devemos dar-nos o luxo de cometer este erro. Portanto, é outra situação que, lamentavelmente, devemos chamar a atenção dos senhores e senhoras deputadas para tentarmos remediar, dotando verbas para que essa questão de drenagem, questão de substituição dos tubos da IMAI sejam tidas em conta antes de nós procedermos à finalização da reparação da Estrada Nacional número 3. Bem, por enquanto, são essas situações que eu queria trazer à vossa consideração. Muito obrigado. Licença. Sr. Presidente, eu disse que é uma questão à margem do Orçamento Geral do Estado, porque aqui hoje falou-se muito do Dia da Mulher, Dia Internacional da Mulher. E o dia foi saudado até com flores. Bom, mas eu não trago flores, eu trago uma proposta de um voto de saudação às mulheres no dia 8 de março. E, se me permitisse, eu leria o projeto do texto. Trago. Antes disso, Sr. Deputado, gostaria de saber, senhoras e senhores deputados, se há alguma objeção. Não havendo objeção, Sr. Deputado, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente e seus deputados. Projeto de voto de saudação. Considerando a comemoração hoje, 8 de março, do Dia Internacional da Mulher, considerando ainda o papel cada vez mais decisivo da mulher no plano mundial, traduzido pelo seu indesmentível contributo aos mais diversos setores da vida em comunidade, atendendo a este nível a importância assumida pela mulher no contexto de São Tomé e Príncipe, evidenciada pela extraordinária gama de sacrifícios por si suportados, em particular no que se atém, na maioria dos casos, ao sustento do agregado familiar, os deputados da Assembleia Nacional de São Tomé e Príncipe saúdam efusivamente as mulheres de todo o mundo e, em particular, as mulheres de São Tomé e Príncipe, encorajando-as a prosseguir com denodo a ação empreendida, tendo em vista a sua almejada e efetiva emancipação. Publique-se, Assembleia Nacional, em São Tomé, 8 de março de 2003, o Presidente da Assembleia Nacional, Alcino Martinho de Barros Pinto. Muito obrigado. E eu gostaria, antes de introduzir que me trouxe aqui, responder aí o Sr. Deputado da bancada do município PST, que o Sr. Presidente encerrou a discussão sobre o Orçamento Geral do Estado, para não haver equívoco regimental. Muito obrigado. Amanhã, dia 9, a Dona Alda Espírito Santo para 3 anos do seu falecimento, e nós gostaríamos de evocar a memória desta grande figura histórica. É nesse sentido que eu pedi a palavra e peço, com a sua indulgência, Sr. Presidente e caríssimos deputados, que eu leia aqui uma proposta de resolução. Peço autorização para efeito. Sr. Presidente, poderei ler? Estamos de acordo? Ok. Muito obrigado.
Considerando a comemoração em 9 de março decorrente do 3º aniversário do desaparecimento físico da poetisa são-tomense Alda do Espírito Santo, a antiga presidente da Assembleia Popular de Santo Tomé e Príncipe, atendendo à extraordinária dimensão histórica, cultural, política e cívica da personalidade em referência, traduzida pelo empenho, coragem, honestidade e fervoroso amor pátrio, por si colocados na defesa dos supremos interesses da nação santomense, a Assembleia Nacional resolve, nos termos da linha B do artigo 97º da Constituição, o seguinte: artigo 1º, evocar com o mais profundo sentimento de saudade e mágoa a memória do grande vulto de vida coletiva são-tomense que foi a Alda do Espírito Santo. Artigo 2º. A presente resolução entra imediatamente em vigor. Publique-se. Assembleia Nacional em Santo Tomé, aos 8 de março de 2013. O Presidente da Assembleia Nacional, Alcino Martinho Barros Pinto. Obrigado. Eu coloquei a questão à consideração do plenário. No entendimento que o plenário é soberano, o plenário anuiu a sua proposta, por isso estamos a discutir a questão. Daí evocar que não está agendado, não faz sentido. Eu submeto este projeto de resolução à aprovação das generalidades. Estão a favor? Tem uma intervenção para o senhor deputado? Já votar? Por favor. Obrigado. Estão a aprovação das generalidades. Está escrito a favor? Estão a favor, por favor? Podem deixar. Estão contra? Se abstêm? Aprovado. Se abstêm? Aprovado. Artigo 2º. Estão a favor? Podem baixar. Estão contra? Se abstêm? Portanto, aprovado na especialidade. Aprovação final global. Estão a favor? Podem baixar. Estão contra? Se abstêm? Portanto, o projeto de resolução é aprovado com 29 votos a favor, 0 abstenção e 0 contra. Aproveito vocês para declarar encerrada a sessão por hoje, desejar bom fim de semana e retomarmos segunda-feira.